Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage AEC. Eu sou o Anderson, o apresentador do canal, tá? Hoje tá sendo um vídeo especial, né? Basicamente a gente tá fazendo um vídeo de estreia, né? Não de estreia do primeiro vídeo do canal, o canal já tem alguns vídeos, né? Mas tá sendo o primeiro relacionado ao conteúdo de jogos, né? Se você é novo aqui no canal, tá? O Garage AEC é um canal que eu criei para trazer conteúdo relacionado à música, a jogos e também um pouco aí em conteúdos relacionados à cultura em vários formatos, né? Já tem um tempo que eu tenho criado esse canal com uma vontade enorme de criar uma saga específica para ele, uma saga que seria uma playlist basicamente baseada em um termo que eu vi na gringa, que eu não vejo muitas pessoas utilizando aqui no Brasil, mas que eu acho legal trazer para cá, né? Que é o termo Hidden Gems. E hoje eu queria começar essa saga trazendo esse game que eu gosto bastante. É um game que ele já teve lá a sua hype, mas infelizmente ele acabou ficando vazio. Aqui no Brasil eu acho que teve uma certa galera que jogou, talvez você já tenha jogado esse jogo, só que ele foi com o tempo perdendo a popularidade, mas ele é um game que ele tá muito legal de se jogar, principalmente porque com o tempo ele foi se atualizando e ele tá um game que ele tá espetacular hoje. Então assim, eu acho que seria um ótimo game pra gente começar o canal, né? Antes de eu só partir pro Milmo em si, eu vou dar uma explicada no que é uma Hidden Gem pra gente partir pro game, porque eu vou fazer um leve review e uma gameplay pra vocês conhecerem o jogo e até experimentarem, porque é um game que ele tá de graça, tá? Inclusive na Steam, tá bom? Hidden Gem é um termo que ele é americano, ele basicamente, traduzindo pra uma forma mais brasileira, seria uma gema escondida, né? O que seria isso, uma gema escondida? Eu vou pegar aqui como exemplo o PlayStation 2, né? O PlayStation 2 é um console que ele tem muito jogo, se eu não me engano ele tem uns 4.000 jogos pra cima. E quem sabe, né? O PlayStation 2 ele tem jogos muito famosos, muitas sagas se iniciaram nele, né? A gente tem jogos como Black, Resident Evil 4, Metal Gear, vários jogos incríveis, né? E a gente também tem muito jogo ali no PlayStation 2 que não teve um certo sucesso. Por muitos motivos, né? Às vezes por uma má divulgação, às vezes porque eram jogos medianos ou ruins, mas tem uma coisa que é muito real, não só no PlayStation 2 como em outros consoles, é que a gente tem muitos jogos incríveis que infelizmente eles não ganham a devida popularidade, muitas vezes por má divulgação da empresa, ou às vezes porque eles tentaram bater de frente com algum outro título que tinha muita força e aí o jogo não virou. Um bom exemplo que eu sempre eu gosto de citar é o Resident Evil 4, porque o PlayStation 2 tem vários jogos de survival horror, né? E muitos jogos de survival horror no PlayStation 2 são ótimos, mas poucas pessoas conhecem por causa de títulos como Resident Evil 4 ou mesmo Silent Hill 2. Então eu tô iniciando digamos assim, essa nova saga aqui no canal, exatamente pra gente ir trazendo, né, eu com a minha experiência de jogos, e trazendo jogos aí pouco conhecidos pelas pessoas, principalmente antigos, para as pessoas conhecerem, experimentarem, principalmente jogos acessíveis, até porque boa parte desses jogos são jogos antigos, você pode encontrar facilmente pela internet e até mesmo tem tradução. E Milmo é um jogo de graça e você pode encontrar ele hoje facilmente na Steam, fora que ele tá em português. Então é isso, bora lá começar com o nosso primeiro vídeo da saga Hidden Gems, que eu vou colocar o nome de gemas escondidas, deixar no termo brasileiro, porque eu acho que fica mais legal pra gente. Então é isso, bora lá falar de Milmo. Quando o Milmo surgiu, eu me lembro muito bem claramente que uma das hypes pelo qual o jogo ele ficou popular era o fato de que muitas pessoas, né, muitas pessoas inclusive como eu, né, digamos assim, queriam ter a possibilidade, né, de jogar algum jogo sem ter que instalar. Seja porque não gostavam de instalar jogos, eu mesmo tinha muito medo de instalar jogo na época, acho que era porque eu era jovem, ou às vezes também pela questão de simplesmente terem um computador que sabiam que não era muito potente, ou um computador que sabe que, enfim, comprou na Casas Bahia, ponto frio, então era aquela coisa, provavelmente não deve ser algo muito forte, era o meu caso. Então a gente procurava muito jogos de navegador porque em geral eles funcionavam muito bem. E eu mesmo joguei vários, eu lembro de uma vaga gama de jogos. Desde jogos que eram os básicos, como acho que o DD Tank, que todo mundo conhece, a jogos como, por exemplo, Transformice. Eu lembro de ter jogado Dark Orbit, que era um jogo de nave, cara, que inclusive eu descobri que hoje ainda tá online. Tinha um outro jogo também 3D com o Milmo, que eu acho que era o outro 3D que eu lembrava, que era o único, que era... Provavelmente eu vou falar errado, Drakenzanken Online, que era da Big Point também. Enfim, eu joguei muitos games, só que o Milmo se destacava de todos exatamente pelo fato de ele ser um jogo de navegador e ele ser em 3D, que era algo que, pra maioria das pessoas, era algo tipo, wow. Naquela época você jogar um jogo em 3D em navegador
não que não tivesse, mas assim, um jogo que, tipo, você pudesse realmente jogar, ter progresso, ele criar sua conta e você salvar, era difícil. Você até encontrava um jogo em 3D ou outro, mas geralmente esses jogos em 3D eram jogos do tipo do clique jogos. Você jogava uma vez, passava umas fases e pronto. Depois que você saísse embora, você voltava para aquele jogo. Eram basicamente jogos de meia hora, uma hora. Enfim, o Mimo era realmente um jogo de um MMO. Você criava uma conta, você podia usar tanto pelo Orkut quanto pelo Facebook ou pelo site oficial. Criando a sua conta, você criava o seu avatar e ele salvava o seu progresso. E era muito legal, apesar de que na época eu não tive uma experiência tão incrível de Mimo. Eu diria até que hoje eu tô tendo uma experiência melhor, porque meu computador ele era bem problemático. Eu lembro muito bem de um problema que eu tinha no meu computador, eu só consegui melhorar ele pondo mais RAM, né? Que a galera até reclamava muito, né? Que tinha algumas ilhas que elas travavam para algumas pessoas com computadores muito ruins. Por exemplo, a Ilha da Casa da Árvore, se eu não me engano, a Ilha Rosa também. Tinha uma outra ilha que era a Ilha do Mundo Aéreo. Muitas pessoas falaram que as ilhas deles travavam, davam um erro no NIT, né? Uma mensagem falando que a ilha não carregava, e era realmente porque os nossos computadores na época eram fracos. Enfim, computador comprado no ponto frio, coisa do tipo. Mas ainda assim, mesmo na época chamou muito a atenção, porque, cara, mesmo com quem tinha problema, jogava, porque, enfim, jogar um jogo desse tipo no seu navegador era algo incrível. Pelo menos pra mim na época era algo incrível. Pra mim que só jogava Dark Orbit, Transformice, ou Rabu também, que era um game que eu curtia, e Clube Pinguim, inclusive até deu uma tristeza falar agora de Clube Pinguim, né? Mas enfim, era muito legal ver um jogo 3D na internet. Porém, o Mimo ele também foi um jogo de certa forma um tanto conturbado, principalmente por causa que o game ele veio de fora e ele foi tendo algumas empresas aqui, né, aqui no Brasil. Só que infelizmente algumas empresas trataram o jogo bem, algumas empresas trataram bem, mas também trataram bem com alguns pontos ali, alguns, digamos assim, furos que deixavam o jogo a desejar, e algumas basicamente deram literalmente o dane-se, né? Eu me lembro que quando eu fui jogar em 2016, novamente esse jogo só pra ver a minha conta, eu fui ver um evento, e esse evento era de 2013. Eu não sei que empresa era que tava nessa época. Se alguém até souber, pode falar aí nos comentários do vídeo que eu agradeço. Mas foi uma empresa que ela teve um jogo que teve muitos problemas. A gente via, por exemplo, constantes quedas no servidor. Você tava jogando e aparecia uma tela falando que você tinha que reiniciar, e às vezes o jogo nem entrava quando você reiniciava. Ou você atacava um inimigo, você esperava o inimigo receber o dano e o inimigo não recebia o dano, e aí o jogo parava. Ou até às vezes ele recebia o dano, só que ele já tinha te atacado, e quando você menos percebia, você aparecia tipo nocauteado do nada. Então era um jogo que ele tinha lá seus pontos positivos e negativos. Ainda assim, não dá pra a gente negar que ele tinha uma hype enorme. Eu me lembro muito bem quando esse jogo era bem cheio. Isso de época de 2010 para 2013. Hoje o jogo se encontra um pouco, digamos assim, vazio. Não completamente vazio, mas ele mais tá cheio de pessoas que eu percebo em geral que eram pessoas mais antigas, né? Só que eu realmente queria falar desse jogo hoje porque eu acho que hoje é, digamos assim, a época perfeita para se jogar Mimo. E um dos motivos pelo qual eu tô fazendo inclusive esse vídeo é esse, né? A empresa atual que tá cuidando do Mimo é uma empresa que ela realmente tá criando eventos, ela tá mantendo o jogo ativo. Ela é uma empresa que tá mantendo um servidor legal. Eu tô jogando há um tempo. Eu tô em uma máquina melhor hoje, obviamente, né? Minha máquina usa um Ryzen, inclusive ela nem tem placa de vídeo e ela roda sem problema nenhum. E cara, os servidores estão bem legais, não tive problema com quedas. Basicamente o servidor responde na hora, então eu diria que hoje tá uma época ótima para se jogar. Inclusive, eu acho que a melhor recomendação que eu dou é, se você nunca ouviu falar desse jogo, nunca experimentou Mimo, experimenta, cara. Eu recomendo, principalmente se você nunca experimentou. Pra quem é velho, tinha um PC ruim e hoje tem um PC bom, eu também recomendo que experimente, porque tem muita coisa nova na área, cara. Sério, recomendo. O Mimo hoje é um jogo que a gente encontra ele facilmente na Steam, e apesar dele ser tecnicamente, inicialmente um jogo feito, né, pra gente jogar ali no navegador, a gente consegue encontrar ele facilmente hoje na Steam, só que agora ele é um jogo baixável, a gente instala ele parcialmente na máquina. Falo parcialmente porque pelo que eu já entendi, eu já pesquisei em fóruns, algumas coisas ele puxa do servidor, principalmente quando se trata de eventos, né. Tem alguns eventos que aparecem durante o ano e eles somem depois de um certo tempo. Eu vou estar colocando aqui no card do vídeo algo para vocês darem uma olhada, porque é um trailer, né, que o game tem. Na verdade ele ainda tá no YouTube, por incrível que pareça, que mostra como o jogo era há uns 10 anos atrás. Então eu acho legal vocês darem uma olhada, porque é um trailer bem interessante, até para vocês darem uma comparada. Em base, o jogo ele manteve boa parte da sua, digamos assim,
o seu visual, né, graficamente ele se manteve, e até por um bom sentido, né. O Mil ele sempre foi um jogo muito bonito, desde o seu lançamento, mas o que eu posso dizer de certa forma foi a evolução que o game foi tendo do tempo pra cá. Uma coisa que a gente sempre teve essa dúvida no Mil era se ele era um jogo que a gente classificava ele como um jogo de MMORPG ou só um jogo de aventura, né. E ele era meio que numa questão, quase um Zelda da vida. Nós inicialmente, né, no caso, não tínhamos níveis em Milmo, nós não tínhamos classes, nós não tínhamos atributos. Ele era um jogo bem do tipo, você fazia uma quest, você conseguia algum dinheiro, conseguia comprar uma arma mais forte do que a que você tinha, conseguia itens que te permitiam acessar lugares, ou até mesmo fazer algumas ações que você não tinha, e aí você tinha acesso a mais coisas no jogo, mas você não, por exemplo, você não tinha um atributo que seu personagem ganhava mais dano, por exemplo. Você também não tinha habilidades, ou até tinha, mas eram habilidades, por exemplo, para pular mais alto, para recarregar o HP. Não havia classes de uma forma assim como a gente vê em um RPG convencional. Fora que também não havia coisas como escolhas. O jogo era bem linear nessa questão, tá? As quests são bem lineares. Mas com o tempo também isso foi mudando. Hoje em Mil a gente tem níveis, né? Níveis que vão de 0 até 21. E esses níveis ajudam a definir o que é que você pode já, digamos assim, enfrentar no jogo ou não. Eu digo enfrentar ou não porque o jogo ainda não tem, digamos assim, estatísticas. Você não tem ataque, você não tem defesa. A única coisa que você não tem no jogo é a sua vida, que ela vai aumentando com o tempo, a quantidade de corações, que seria seu HP, né? Mas você não tem ataque, você não tem defesa, não tem sorte, não tem inteligência. Você basicamente tem o seu nível. Através desse nível, o que acontece? Quando você encontra um outro inimigo no jogo, ele também vai ter um nível, e aí é meio que aquela equiparação. Você é nível 5, encontrou um inimigo com nível 5, ele tá no mesmo nível que o seu, ele é o inimigo ideal para você enfrentar naquele momento. Se você encontrar um inimigo de nível 3, ele é um inimigo que ele vai ser fácil de derrotar, mas ele vai dar pouca experiência. E um inimigo que tiver um nível acima, ele vai ser um inimigo que ele vai ser mais forte, vai ser mais difícil, e se ele tiver muito acima, você nem consegue dar dano nele. É basicamente assim. Fora que alguns lugares do jogo hoje em dia não são mais acessíveis se você não tivesse chegado a um certo nível, sendo o nível máximo o 21. Um outro ponto é que o jogo também ganhou vamos dizer assim, entre aspas, sistema de classes, tá? Ele não é um jogo que tem classes em si, porque você pode usar qualquer coisa nesse jogo. Você pode usar arma, você pode usar, por exemplo, um arco, uma espada, uma arma de laser, mas você não tem uma classe em si. Mas você tem habilidades que podem, digamos assim, acertar melhor com o seu estilo de luta. Por exemplo, eu sou um cara que sempre jogo de guerreiro, praticamente todo RPG, e tenho uma classe que me foca em me dar mais dano, então eu prefiro utilizar essa classe, que nem uma classe, na verdade, porque ela não me dá atributos, mas me dá uma habilidade que me permite dar mais dano por um certo tempo. Então ele tem essa pegadinha leve de, digamos assim, classes, mas na verdade é uma habilidade, você pode escolher qual habilidade mixa melhor com o seu jeito de jogar. Um outro ponto também que o jogo evoluiu é que inicialmente ele só tinha uma saga, a saga do Maré da Virão, e hoje ele tem, se eu não me engano, 4, sendo 3, digamos assim, completas. Tem uma aí que falta aí um pedacinho ainda pra ficar pronta, e uma que basicamente começou quando na época que eu não estava mais jogando, no caso, mas eu vi que ela faz parte do contexto e eles ainda vão continuar, que é a saga do Horizonte. Fora que o jogo foi tendo várias adições. E o jogo inicialmente também não tinha PVP, hoje a gente tem Arena. Apesar de não ser um sistema tão bem construído, o jogo tem um sistema de casas, quase que um Rabu da vida, o qual inclusive eu acho bem legal. Você constrói sua casa, você coloca cômodos, você compra móveis. É bem legal, tem até competição no próprio jogo para decidir qual é a melhor casa do mês. Fora outras coisas como, por exemplo, o fato do jogo ter melhorado visualmente, graficamente, e tem a questão também de que, acho que disparado o que chama a atenção em Mil é a questão da personalização. Porque, sério, o jogo ele tem um nível de personalização muito legal. Você pode montar um personagem dos seus sonhos ali, seja ali um cowboy, um astronauta, um espadachim. Fora uma questão bem legal, que eu acho que é legal da gente falar também em Mil, que é... Ele é um jogo que, como qualquer jogo online, ele tem transações, acho que é inevitável falar disso, né, microtransações, até porque ele é de graça, mas ele teve uma coisa que foi adicionada. Eu lembro na época que isso foi adicionado, porque eu tava jogando ainda, só que eu já tinha parado de jogar na época, que eram as moedas. A gente tem dois tipos de dinheiro originais no jogo, que era as joias, que você gasta no mundo normal, e os dobrões, que você gasta na loja. Obviamente, dobrões você só vai conseguir com microtransação. Só que eles colocaram as moedas, né? Moedas que você vai pegando ali durante o dia. Você pega 8 em cada ilha. Depois de pegar essas moedas, você espera mais um dia que elas aparecem novamente naquela ilha.
E aí você pode ir na loja e alguns itens dessa loja, hoje em dia, que é a loja que era só antigamente de dobrões, elas já estão disponíveis para você. Então você já consegue hoje em dia montar um personagem com um visual bem legal. Coisa que inicialmente não era, você basicamente ficava com um personagem... Era meio que um Rabu, acho que provavelmente vocês já devem ter jogado no Rabu. Era tipo aquelas roupas bem simples do Rabu, você ficava com um personagem bem genérico. Hoje não, dá pra montar um personagem bem legal no jogo. E bom galera, agora a gente vai mudar um pouco a dinâmica do vídeo, tá? Uma coisa que eu queria muito incluir nesse vídeo seria uma gameplay, né? Até para as pessoas darem uma olhada, verem se agrada ao estilo delas. Então eu vou mudar a dinâmica agora, tá? Eu basicamente vou fazer uma gameplay sem script, eu basicamente vou entrar no jogo. Eu vou me mostrando um pouco de cada coisa que tem, exceto o PVP, como eu falei, que eu não acho lá a melhor coisa nesse game, tá? E vai ser basicamente isso, tá? Então a gente vai estar agora entrando em uma gameplay, onde eu vou mostrar um pouco do meu personagem, um pouco de como é a jogabilidade, as casas, o jogo em geral, tá? Então é isso, bora lá. Bom pessoal, agora eu vou dar uma leve mostrada na gameplay pra vocês, tá? Eu vou fazer uma gameplay bem rápida, bem simples, tá? Não vou tentar estender muito, tá? Então a gente vai bem rápido. Aqui é a cidade, tá? É o primeiro local que você começa quando você inicia o game, exceto na primeira vez que você vai ter um tutorial. É um game que ele tem tutorial, tá? Então relaxa que ele não vai te jogar sem saber... Não vai te jogar em um mapa sem você saber nada do que fazer, ele te explica, tá? Você também vai criar o seu personagem, tá bom? Eu vou começar pelo básico, né? A gente tem notícias aqui, ele informa quando tem eventos, tá? Também quando tem algo que está em desconto, itens da loja, a pessoa que está com a casa que teve melhor votação no mês, né? Como eu falei, a gente tem votações. Vamos já para minha casa, inclusive, né? Gente, a minha casa ela é bem simples, tá? Parece uma casa de lenhador porque eu não mexo na minha casa. É algo que particularmente eu não curto muito ficar mexendo. Mas assim, dá pra você fazer a sua casa dos sonhos aqui, cara. A minha casa não tem nem o que falar porque eu não fico nela, eu não chamo meus amigos pra ficar nela. Eu sou meio solo player, mas assim, dá pra você montar bastante coisa, dá pra você mexer, mover mobília, girar em 8 direções, o que é bem legal. Deixa eu só mexer a câmera pra cá. Aí. Você pode mover tudo em 8 direções, o que é bem legal, dá pra deixar bem organizadinho. Eu tenho alguns itens aqui, com alguns tapetes, na verdade chão, né? Tem parede aqui. Eu não vou mostrar muito da casa, mas basicamente, como vocês podem ver, você pode montar basicamente o que você quiser, cara. Tem muita coisa para você comprar na loja, só que em geral aqui eu só tenho cadeira que eu ganhei aleatoriamente abrindo umas caixas que já vou mostrar, tá? Mas basicamente é isso, inclusive eu já vou mostrar a loja para vocês. Porque eu já vou mostrar alguns itens que você pode comprar, né? Como eu falei pra vocês, esse jogo ele tem as joias que você já usa no mundo normal. Você tem as moedas que você vai coletando 8 em cada ilha. E você também tem os dobrões, né? Lembrando que o dobrão aqui, uma coisa que é importante sobre microtransação nesse jogo, ela é feita em dólar, tá? Ele converte para dólar na hora que você vai fazer. Então assim, sobre microtransações, eu particularmente acho que não compensa tanto nesse jogo, tá? Eu vou ser bem sincero, tá bom? Porque o valor das microtransações aqui é um pouco desamigável, já que é em dólar, tá? A única vez que eu fiz uma microtransação foi para comprar esse escudo, só porque ele ficou em 50%. E ele só dá para comprar com dobrões. Mas fora isso, eu nunca fiz uma microtransação a mais do que essa, porque para mim não vale muito a pena. A não ser que você queira alguma coisa muito assim, mas assim, eu recomendo você verificar os itens com moedas, porque como eu disse, agora que tem moedas no jogo... antigamente tudo isso aqui era só com dobrão, tudo isso aqui que eu tô rodando para baixo. Agora você vai ver que alguns desses itens, por exemplo essa, ou mesmo esse daqui, a âncora também, né? Esses itens agora você pode comprar eles com moedas também. Você só tem que ir juntando, obviamente, diariamente, mas é algo legal porque quebra aquela coisa de só ficar... alguns itens legais só ficarem para quem paga, né? Inclusive uma outra coisa que eu ia falar, esse jogo ele também tem VIP, tá? Só que o VIP, cara, ele é uma coisa que assim... Ele é legal, mas eu não vou dizer que ele vai interferir tanto na sua jogabilidade, tá? Ele apenas vai permitir você ter mais acesso a algumas ilhas específicas para VIPs. Mas eu não diria que isso te impede de ter uma boa jogabilidade do game, tá? Muito pelo contrário, eu tô adorando jogar o game. Eu não sou VIP, particularmente eu não pretendo ser, tá? A não ser que eles deem de graça, né? Aí quem sabe. Mas enfim... E eu vou só mostrar algumas mobílias aqui para vocês verem como que dá para deixar sua casa bem legal, né? A gente tem várias cadeiras aqui, né? Por exemplo, você pode ver. Eu lembro que tinha uma piscina aqui, cara, em algum lugar, né? Olha, cadê? Ah, aqui. Olha, cara, tem uma piscina e a piscina dá para comprar com moedas, só é meio cara, mas dá para você comprar. Geladeira, telescópio, enfim, dá pra pegar bastante coisa, cara, montar uma casa bem legal mesmo, só juntando com as moedas você consegue alguma coisa bem bacana. Eu queria muito essa jukebox, só que ela é só com dobrão, dá pra pegar pelo menos esse som. Mas basicamente é isso, então, a gente pode ter
umas coisas legais da loja só utilizando as moedas, né? Que aí você tem que ir coletando diariamente, mas pô, já é bem legal, já quebra um pouco aquela coisa de ser, sei lá, um clube pinguim da vida, onde você só podia ter uma diversão muito da hora caso você pagasse, né? Agora eu vou mostrar um pouco pra vocês. Deixa eu só sair aqui. Opa. Tá, tem a sala de bate-papo. Aqui tem um estúdio de criação, que é basicamente o que vocês vão ver na primeira vez que vocês jogarem, né? Eu não vou mostrar agora, porque acho que não há muita necessidade. Aqui basicamente é o estúdio onde você vai criar o seu personagem quando você começar o jogo. Eu não vou mostrar porque eu acho que vocês vão ver na prática, mas ele é onde você monta o seu personagem no começo, tá? A gente tem a arena, aqui a gente tem as salas de bate-papo, que são basicamente mapas pra galera conversar. Eu vou até entrar em um, porque um deles era um dos mapas onde a galera se reunia, era esse daqui. Esse aqui é o Resort Coral. Normalmente quando tem um evento, aparece um personagem aqui, que nem esse aqui é um personagem de evento, né? Depois de um certo tempo ele some, e aí quando vir outro evento aparece outro. Esse aqui é um mapa bem cheio, cara, na época de 2013, a galera... Se você procurar fotos de Mimo, você vai ver muita gente nesse mapa aqui tirando fotos, se empilhando aqui, pulando dali de cima. Era basicamente um mapa onde a galera parava para conversar, sentar, relaxar, tomar um sorvete. Hoje em dia ele tá obviamente vazio, mas de vez em quando você encontra uma galera aqui, dependendo do dia. Agora acho que eu vou pra uma saga, tá? Porque pra mostrar a gameplay pra vocês. Essa é a saga da Maré do Verão, tá? Como eu disse, esse jogo ele é pique os mapas são tipo um Mario World, você tem várias ilhas aqui, tá? Cada ilha tem sua história e cada saga tem sua história, tá? Então todas as ilhas, apesar de terem suas próprias quests, elas têm quests que se intercalam uma com a outra, até você ir até a ilha final, que normalmente costuma ser onde aquela saga ali acaba, digamos assim. Mas tem muita coisa pra você fazer em cada saga, tá? A gente tem três, essa daqui, e também essa daqui, que é a minha preferida, que é a do Ratos e Maníacos, onde você vai pra uma ilha, que ela é tipo uma ilha onde tem um cientista maluco e você meio que fica tipo do tamanho de um rato e você vai lutar junto com os ratos contra esse cientista. É uma saga muito legal, cara, é tipo uma saga meio gótica, é uma das minhas preferidas. Eu acho que agora eu vou mostrar na prática uma ilha pra vocês, tá? Vou aqui entrar porque eu vou mostrar a gameplay pra vocês. Dá uma rápida mostrada da gameplay, tá? Não vou me estender muito, porque eu acho que na prática é legal vocês verem, tá? A gente tem aqui então o nosso personagem, a gente usa ou as teclas ou a SDW, né, que é o padrão de muitos jogos. A gente pode usar Q e E para trocar em nossas armas, tá? Todas as armas aqui elas têm um padrão de ataque, tá? Independente de qual você usa, você dá esse golpe aqui, que é uma sequência de 3 golpes, tá? Vou trocar de arma, você percebe que é a mesma coisa, independente se você tá com um porrete, machado, exceto quando você usa armas de longo alcance. Tipo, se eu pegar um arco, aí já muda, né? Aí é um ataque de longe. Vocês podem ver que alguns inimigos, eu vou chegar mais perto de um inimigo aqui, ele tem meio que uma coisa informando aqui, um número, né? Seria o nível do inimigo. Então aí você compara o seu nível aqui embaixo com o nível do inimigo e você vê, né? Se tiver níveis iguais, aí você parte pra cima. Se tiver muito acima, aí a gente não recomenda porque ele vai estar vermelho, vai ser difícil de derrotar. E muito abaixo é aquela coisa, é fácil, mas ele provavelmente pode não te dar muita experiência, né? A gente tem a lista de amigos, a gente tem as quests, aqui tem a barra de acesso rápido. Eu costumo colocar habilidades, mas você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar frutas, você pode colocar poções. As habilidades elas ficam aqui, não tenho muitas, pra ser sincero. Esse jogo tem conquistas, tá? Inclusive tem conquista na Steam, tem bastante, tá? Fora as do próprio jogo em si, né? Fora a questão de que também ele é um game que, como eu falei, ele é multiplayer. Agora no momento ele tá meio vazio, mas de vez em quando você tá encontrando uma galera aí, você pode também formar grupos, tá bom? Esse é basicamente o jogo em si, tá? Eu não vou ficar demonstrando muito. Ele é um jogo bem simples, cara, ele não tem muita complexidade, né? Aqui os inimigos também são meio fracos. Eu vou usar uma habilidade como aqui de exemplo, né? Essa daqui ela me dá um pouco mais de defesa. Então os inimigos me dão um pouco menos de dano, né? Com esses aqui não vale tanta pena porque eles são meio fracos. Mas basicamente, cara, o Mimo ele seria isso, tá? Ele é um MMO bem fácil, cara. Não é muito complexo, né? Só que ele também, com o tempo, você vai ganhando bastante coisa e o jogo vai ficando bem interessante. Eu tenho bastante arma aqui também. Tem os conversores que você consegue itens juntando materiais. Tem caixas de sorte aqui, né? Essas caixas você vai ganhando, você vai abrindo com essas chaves. Você pode ganhar um item muito da hora ou um item bem ruim. Eu já ganhei um item muito bom que é esse machado aqui, mas foi a única vez que valeu a pena. E várias outras coisas aqui. Mas esse seria basicamente o gameplay, cara. É um game bem simples, mas assim, cara...
Esse jogo ele é bem divertido, eu recomendo muito que vocês joguem. Como vocês podem ver, quando ela tá com o inimigo, a resposta é tipo automática. Antigamente essa resposta era de às vezes até 10 segundos, hoje não, hoje o game ele responde automaticamente, fora que como eu falei, eu não tenho travamento nenhum enquanto jogo. Algumas pessoas relataram travamentos já pra mim, mas isso não acontece comigo, pode ser talvez do PC da pessoa, mas enfim, acho que essa seria a gameplay, cara. Então tô fazendo uma chamada pra vocês aí, pra jogarem Mil, cara, é um jogo bem legal, recomendo muito vocês jogarem, não é um jogo que passa de mais de 1 GB pra você baixar na Steam. Então aí fica o meu convite, tá? Caso vocês queiram me encontrar no jogo, é só procurar por esse nome aqui, tá? Tava com um avatar meio diferente quando eu tava modificando. Mas é isso, galera. Então, falou aí pra vocês e fica aí o convite.